5 Copas do Mundo, 9 Copas Américas e 4 Copas das Confederações. A seleção brasileira teve títulos expressivos e com um futebol alegre, encantador e envolvente proporcionou para o mundo grandes vitórias e espetáculos. Leônidas, Pelé, Garrincha, Zico, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho e Neymar. Esses são apenas alguns da infinidade de craques que a seleção produziu. Mas essa seleção não ficou temida apenas pelos seus títulos e craques absurdos que marcaram a história. Hoje, assista comigo. É por isso que todos tinham medo da seleção brasileira. Fala galera, beleza? Gabriel Rosa na área. Sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Eu quero começar já agradecendo a você que chegou até aqui. Então curta, se inscreva no canal, porque meu compromisso é trazer sempre para você histórias, curiosidades, análise de jogos e muito mais. Antes de falar desse assunto, eu trago para vocês um dos melhores traders esportivos do mercado. O cara é fera. É brabo demais. Eu não tô falando aqui em você ficar rico, em você ganhar milhões de dinheiro com isso. Eu tô falando em você gerar uma renda por mês de 200, 300, 1.100 reais, que é o salário mínimo hoje, e até o seu salário. Você ficou interessado? No final do vídeo a gente vai falar sobre isso. O link tá na descrição. Mas vamos lá pro vídeo? O mundo da bola está recheado de seleções fantásticas. Se a gente for parar para pensar, nos últimos 10, 20 anos, nós assistimos diversas seleções jogarem futebol mágico e encantador, como o próprio Brasil de 2002, a Espanha, a Holanda de 2010 e outras seleções como a Argentina e a Alemanha. Muitos desses países são realidade há anos e impressionam o mundo pelo talento e qualidade técnica de seus jogadores década após década. O Brasil, a seleção com mais títulos conquistados juntando todas as competições do mundo, além de ser a seleção com mais títulos levantados em Copas do Mundo, 5, possui 9 Copas Américas e 4 Copas das Confederações. Essa superioridade em títulos trouxe uma relevância e um protagonismo absurdo para o Brasil. It's through here now for Ronaldo, little side steps, Adriano! Strikes his first of the World Cup finals, and it's just what not only Brazil needed, but the game needed. A seleção se tornou a número 1 em mídia, a número 1 em quantidade de fãs em diferentes nacionalidades espalhadas pelo mundo e a camisa com maior medo e respeito, não só desses fãs, mas também dos jogadores da seleção. Mas isso nem sempre foi assim. Para isso, nós vamos precisar voltar bem rapidinho mesmo, um pouco antes da primeira Copa do Mundo da história. Até 1930, o Brasil tinha ganhado apenas 2 das 12 Copa Américas disputadas até então. Nesse período, a seleção uruguaia tinha conquistado 6 títulos e a Argentina 4. Essas duas seleções dominavam a competição até então, mas mesmo assim, para a Copa de 1930, para a primeira Copa do Mundo, o Brasil chegava com a expectativa de formar uma das suas melhores seleções até então. Mas apesar disso, a nossa participação foi um completo fracasso antes mesmo da Copa começar. Desde cedo, problemas marcavam a história do nosso esporte. Na época, a Federação Paulista queria pelo menos um nome paulista para formar a comissão técnica da seleção. Afinal, segundo eles, São Paulo estava fornecendo 15 jogadores para a seleção, e por isso era mais do que justo que tivesse pelo menos um nome para a comissão técnica. Inicialmente, a convocação eram de 15 paulistas e 8 cariocas, um domínio absoluto dos paulistas, que na época eram os melhores jogadores. Mas com as brigas de ego, levamos apenas jogadores inscritos por clubes cariocas para a competição, porque a Federação Paulista, devido a esse atrito, retirou seus jogadores. Você pode imaginar como isso terminou, né? Não conseguimos passar da fase de grupos, perdendo o primeiro jogo para a Iugoslávia por 2-1, e na primeira Copa do Mundo, a nossa participação terminou em frustração e fracasso. Na Copa seguinte, em 1934 na Itália, a seleção voltou a ser eliminada na primeira fase e a nossa segunda participação em mundiais foi decepcionante. A Copa de 1938 marcou a melhor geração brasileira em Copas até então. A seleção daquela Copa conquistou o 3º lugar, um resultado que foi expressivo, mas também controverso, graças ao famoso artilheiro brasileiro Leônidas, melhor jogador e artilheiro daquela Copa,
com 7 gols. Pra gente, hoje é fácil lembrar do que o Neymar fazia alguns anos atrás quando ele jogava aqui no Brasil. Quando todas as torcidas, cara, vamos ser sinceros, todo mundo se amarrava de ver o Neymar jogando. Mas com o Leônidas não era diferente. Ele era inteligente pra caraca em campo. Leônidas da Silva, ele foi importantíssimo para a popularização do futebol brasileiro. Isso, se a gente pensar em uma época que não tinha TV, não tinha internet, ele era brabo, ele era uma celebridade, um ídolo. PVC, um dos mais respeitados jornalistas da nossa época, disse: Leônidas foi o primeiro craque midiático do Brasil, 40 anos antes de o futebol ser mídia. E isso, acima de tudo, um craque. Pela primeira vez na sua história, o Brasil chegava em uma semifinal de Copa do Mundo. O Brasil ia enfrentar a poderosíssima Itália, campeã da Copa anterior de 1934, e o improvável aconteceu. O técnico da seleção, Ademar Pimenta, barrou o Leônidas. Segundo ele, o atacante estava cansado e por isso ele resolveu descansar ele, confiante que o Brasil iria passar da Itália na Copa do Mundo. Mano, o cara tinha 5 gols em 3 jogos. Como você tira o seu principal artilheiro em uma semifinal de Copa do Mundo porque você tá confiante que você vai vencer a seleção campeã da Copa do Mundo anterior? O Brasil perdeu para a Itália na disputa do 3º lugar. O Brasil enfrentou a Suécia e botaram o Leônidas para jogar. E adivinha o que ele fez? 2 gols contra a Suécia. Placar 4-2 pro Brasil. Apesar desse resultado, da derrota e do 3º lugar, ali a seleção brasileira começou a ser valorizada internacionalmente, não só pelo seu jeito de jogar, mas como também pelos seus talentosos jogadores que o mundo começava a ver. Leônidas, agora chamado de Diamante Negro, foi o maior ídolo brasileiro antes de Pelé e possui até hoje, entre os 10 maiores artilheiros da seleção, a maior média de gols, tendo em 37 jogos 37 gols. Uma absurda marca de 1 gol por jogo. Um detalhe, disso é que a Lacta, entendendo a grandiosidade do jogador e o apelo midiático que ele tinha, trocou o nome da sua barra de chocolate, que era chocolate ao leite com crocante Lacta, para Diamante Negro. E depois de um hiato de 12 anos devido à Segunda Guerra Mundial, a Copa voltaria a acontecer somente em 1950. E você sabe onde foi, né? A primeira Copa do Mundo aqui no Brasil. Mas pra gente falar dessa Copa, primeiro a gente precisa entender o que aconteceu um ano antes. Vocês lembram que no início do vídeo eu falei que o Brasil até 1930 tinha ganhado só 2 Copas Américas? Então, até 1949 o Brasil não tinha ganhado nada além disso. O Brasil só tinha 2 Copas Américas. E acabando com um jejum de 27 anos sem títulos importantes, o Brasil ganhou a Copa América. A seleção chegou na Copa de 1950 jogando em casa como uma das favoritas. Ela classificou na primeira fase ganhando os 2 jogos, empatando 1. Ganhou contra o México de 4-0, contra a Iugoslávia de 2-0, empatou com a Suíça com 1-1. A segunda fase, depois de passar da fase de grupos, não tinha aquela coisa ainda de oitavas de final, quartas de final, semifinal. Era um quadrangular final, em que as 4 melhores equipes de cada grupo se enfrentavam. E aquela com maior quantidade de pontos seria campeã. O Brasil, nesse quadrangular final, massacrou a Suécia por 7-1, massacrou a Espanha por 6-1. E aí o último jogo era só um empate, cara. Depois de ganhar de 7-1, 6-1, tá invicto na Copa, era só um empate com o Uruguai, velho. Só um empate faria o Brasil ser campeão. Mas como todos sabemos, o pior aconteceu. No Maracanã, ocorreu o maracanaço. Antes da final, o Brasil vencia de forma incontestável esses adversários. Cara, goleada em cima de goleada, só um empate nos jogos. Tava jogando muito. Os melhores jogadores, cara. A mídia sentia que a gente ia ganhar. Os brasileiros sentiam que a vitória era certa. Até os jogadores das outras seleções acreditavam fortemente no Brasil campeão. Ninguém acreditava que o Uruguai iria impor um jogo, digamos assim, mais ou menos difícil contra o Brasil. Mas mais uma vez, em mais uma participação de Copa do Brasil, a nossa empolgação foi por água abaixo. Como eu disse, a ideia que todo mundo tinha de já ganhou, vamos ganhar a festa, entrou no coração de geral, dos jogadores, de todo mundo. E essa foi a nossa derrota.
E com o Maracanã lotado de gente, segundo os dados, quase 200 mil pessoas no Maracanã. Perdemos para o Uruguai por 2-1 de virada. E essa foi e é considerada até hoje uma das derrotas mais doídas e inacreditáveis da nossa história em Copas. Com aquele resultado, todo mundo no Brasil ficou em estado de choque. Não tinha mais como comemorar, não tinha mais como torcer para a seleção brasileira, sabe? Imagina você gritando, você pulando, você falando, cara, a seleção, a gente vai ganhar, a gente vai ser campeão pela primeira vez. E o Brasil perde uma final com o Maracanã lotado daquele jeito. O Brasil nunca tinha chegado a ganhar uma Copa do Mundo, cara. Bizarro. Muitos jogadores daquele time se aposentaram. Outros jogadores, eles nunca mais foram convocados para a seleção. Flávio Costa, técnico da seleção naquela Copa, disse: houve um silêncio no Maracanã que aterrorizou os nossos jogadores. Eles se sentiram responsáveis pela desgraça de ver aquela multidão tudo silenciosa. O goleiro Barbosa, que era o goleiro titular daquela Copa, que entrou na memória coletiva por ter supostamente falhado ao levar o gol para o Uruguai, o que para muitos não aconteceu, ele carregou até a morte o fardo da derrota. Mano, você entende isso? Culpar um jogador quase até a morte dele por ter supostamente falhado no gol, o que dizem que não aconteceu. Um dia eu prometo gravar vídeo sobre isso também. Além disso, depois dessa Copa, o Brasil parou de jogar com camisa branca porque o pessoal acreditava que a camisa dava azar. Esse jogo foi muito pesado, gente. Seria muito difícil para os brasileiros da seleção darem a volta por cima depois daquilo. Apesar da derrota, a Copa de 50 ensinou muito pra gente. O gosto amargo da vitória deixou uma marca muito profunda. Marca essa que durou até o fim da Copa seguinte, de 1954, na Suíça, onde perdemos para a Hungria. Depois dessa Copa, nós aprendemos que era preciso lutar constantemente, sem se abalar, sem errar para vencer uma Copa. Na Copa seguinte, em 1958, na Suécia, a famosa revista France Football, que entrega até hoje o prêmio Bola de Ouro, escreveu: a seleção brasileira possuía grandes craques, mas craques esses emocionalmente vulneráveis, imaturos e despreparados psicologicamente para grandes competições. A Copa de 58 trouxe jogadores veteranos como Djalma Santos, Nilton Santos e Didi. Uma geração que queria demais o sucesso em sua primeira Copa, como Pelé, Garrincha e Zagallo, este mais velho com 26 anos. O Brasil, nessa Copa, só enfrentou times europeus. Meus amigos, hoje a gente fala que tá difícil pro Brasil enfrentar e ganhar das grandes seleções europeias em Copa. Aí você imagina, pensa na preparação de enfrentar seleções de outros continentes, você quase não tem contato. Mas o Brasil foi absoluto. Mas enfrentou só seleções europeias do primeiro ao último jogo e se sagrou campeão. No terceiro jogo da fase de grupos, o Brasil enfrentou nada mais, nada menos que a misteriosa União Soviética. Você lembra como o mundo estava naquela época? O mundo estava passando pela Guerra Fria, por várias tensões políticas, tinha cortina de ferro. Então, por causa desse fechamento todo mundo pensava que a União Soviética era uma nação super avançada, que eles usavam ciência para tudo, até no futebol. E como o mundo naquela época não tinha muita informação precisa, ainda mais de futebol dos países vizinhos, imagina de um país socialista naquela época. Era impossível, a Rússia era fechada. Então começaram a chamar o futebol deles de futebol científico. E todo mundo tinha medo, porque era futebol científico. Os caras faziam coisa que ninguém imagina. Mas bastou 3 minutos de jogo que a seleção brasileira rapidinho desmitificou esse mito. 2-0 Brasil. No quinto jogo, o Brasil passeou pela França 5-2, mas com uma observação aqui, valeu? Naquela época não tinham substituições. Quando o jogador se contundia, o time jogava com 1 a menos o resto do jogo todo. Isso aconteceu com a França aos 34 minutos do primeiro tempo, quando a partida ainda estava em 1-1. Os jornais franceses dizem até hoje que o Brasil só ganhou e só goleou por causa dessa contusão. Depois desse jogo, o Garrincha, que era o mais zoeiro do time, perguntou qual seria o próximo jogo. E Nilton Santos disse que seria a final contra a Suécia, e Garrincha respondeu: já? Mas que campeonato misto?
Bom é Campeonato Carioca, que tem turno e retorno. Contra a Suécia eu vou nem falar muito, o Brasil atropelou. Os suecos sabiam que seria impossível vencer a seleção. A seleção sabia que seria impossível não ganhar dos suecos. E foi isso, 5-2 Brasil. Brasil campeão, Brasil batendo e batendo muito em todos os seus jogos contra os europeus. Brasil absoluto, Brasil encantador, Brasil primeira vez campeão. Ali foi a primeira vez em que uma seleção ganhava uma Copa do Mundo em um continente diferente do seu. O mundo começou a ver não só um ou dois jogadores que jogavam bola pra caraca no Brasil. O mundo começou a ver uma seleção organizada, envolvente e habilidosa. A torcida brasileira, europeia e mundial começava a admirar e muito o Brasil. Depois de 58, com a conquista da Copa do Mundo, o jogador brasileiro passou a ser conhecido mundialmente e nós passamos a ser muito mais valorizados aqui na nossa pátria. A massificação do futebol solidificou seu prestígio, não só como esporte, mas acima de tudo, como a grande paixão do brasileiro. Futebol não se aprende na escola. Eis um velho conceito no qual os brasileiros acreditam fielmente. Futebol no Brasil se aprende brincando, no amor profundo ao jogo, no desafio do domínio da bola, no fascínio por ela exercido. O brasileiro se apaixonou pelo futebol e consolidou essa paixão em amor. Um amor desmedido, por vezes violento, mas sempre crescente. Somou-se mais derrotas que vitórias, mas as derrotas jamais abateram o futebol brasileiro. Pelo contrário, acirraram-se as paixões, estimulavam o espírito competitivo. E a vitória, assim quando alcançada, era tão mais doce quanto entusiasmada, absorvendo o negro e o mulato, estendendo-se a todas as classes sociais. Sedimentava-se no Brasil um futebol de características próprias, jogado com alegria mesmo nos dias de tristes derrotas. É só quem ama tanto a sua seleção e seus ídolos sabe e sente quanto é doloroso perder. Como é doce e fantástico vencer. O verde e amarelo não era mais a cor da bandeira nacional, mas sim a cor do coração dos brasileiros, que batia num só ritmo. O futebol fez o Brasil vencer. O futebol fez o Brasil ser temido. Foi um salto muito grande. E esse, meus amigos, foi só o início. Bem, galera, eu tenho duas coisas para falar antes de terminar o vídeo. A primeira é que eu quero agradecer demais você que chegou até aqui. Se você gostou, curte. Eu te peço que você comente, me dá o feedback, mostra pra mim que você gostou, mostra se você não gostou da imagem, mostra se você não gostou do som, mas fala pra mim para que eu possa melhorar nos próximos vídeos. Eu não consegui colocar tudo aqui nesse vídeo, ficou muito grande, como vocês podem ver, ficou muito grande para a plataforma do YouTube. Mas eu prometo que vou fazer a parte 2, então se inscreve, que assim que eu mandar o vídeo, você vai ver e você vai poder assistir. A segunda coisa, galera, é sobre o que eu falei lá no início do vídeo. Se você quer participar, se você quer entender tudo sobre o mercado de trader esportivo que está crescendo a cada dia mais, se você quer aprender como mexer, como operar, como fazer suas apostas em cima, assista o vídeo que está na descrição. O cara tem mais de 10 mil alunos nesse curso. Você não só vai aprender tudo, mas também você vai estar no grupo com dicas e com apostas diárias. Eles só vão falar assim pra você: cara, aposta aqui, aposta ali, Ctrl C, Ctrl V, e você vai ter esse resultado. Nunca é certeza de ganhos. Mas com esse curso você vai aprender muito. Os caras são muito bravos, ele é muito fera. Clica no link da descrição e assista o vídeo. Se você quer ir direto para a página de compra, se você está pensando em ir direto para comprar, para participar do grupo, o link está na descrição também. Valeu, galera. Até a próxima.